nós vamos meditar numa palavra. Isaías, capítulo 4. Isaías, capítulo 4, versículo a partir do primeiro versículo. 4, versículo 1. Amém, igreja? A palavra de Deus fala assim, irmãos: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmos, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nós vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio ou sentença. Amém? Pode ser assim, irmãos. Aleluia. Irmã e irmãos, dia da mãe chegando, né? E nós sabemos que no mundo espiritual é um movimento muito grande, né? Dia das mães é um movimento muito grande no mundo espiritual. Por quê? Porque Jesus também teve uma mãe, né? Jesus também teve uma mãe, mas a Bíblia nos relata que ela concebeu esse filho pelo poder do Espírito Santo, né? Pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia fala então que por causa dessa situação, o mundo, né, gerou em cima da mãe de Jesus uma idolatria muito grande, infelizmente. E o diabo, ele é astuto, né? Ele sabia disso. A Bíblia nos relata, como fala em Isaías, que pode uma mãe esquecer o seu filho vindo, né? Mas eu nunca me esquecer. Quando Deus fala a respeito desse texto da palavra, Ele está querendo falar que abaixo do amor dele, sim, é o amor de mãe, é o amor de mãe. Tem um ditado que fala que uma mãe cuida de 100 filhos, 100 filhos não cuida de uma mãe. É pura verdade isso, nós sabemos, né? Nós sabemos. Mas a Bíblia relata para nós esse versículo aqui, que nos últimos dias ia acontecer o quê? 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. É o que nós vivemos. Hoje você pergunta para uma jovem, uma adolescente, se ela quer casar, se ela quer constituir família, ela fala que ela não quer, né? Ela não quer. Aí a gente faz uma pergunta: vai chegar o dia da reunião da família e ela não vai ter família, né? Porque família é gerado um homem com uma mulher e gera filho, né? Então, quem é avó aqui sabe, né? Quem é mãe tem o prazer de quando o filho vem em casa, né? Para cuidar, para zelar. Então isso é família, isso é família. Mas nós estamos vivendo os dias que está se acabando isso, né? As mulheres criou um espaço, né? E elas então estão rejeitando, né, um homem sobre a vida dela. Aqui, ó, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Fala, ó, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Então, o que as mulheres hoje, não todas, viu, irmãos? Em nome de Jesus,
muitas pensam: eu só preciso de um homem para poder ter relação sexual com ele, mais nada. Porque eu não dependo dele. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu trabalho. E é o que está escrito aqui, dizendo, olha o que elas falam: nós, mesmo do nosso próprio pão, nós sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente, eu só quero isso, queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Então, quando fala tira o nosso opróbrio significa sentença. Então, você só quer tirar assim a vergonha dela, não ter ninguém, porque ela só quer ser chamada pelo nome da pessoa, mais nada. Eu tenho, mas não tenho. E a gente fica triste com isso, porque é o que está acontecendo nos últimos dias, O certo, a Bíblia fala que as mais velhas ensinam as mais novas. Não é isso? O que está acontecendo? As mais novas não estão querendo ser ensinadas pelas mais velhas, pelas mulheres mais, mais de idade, mais experiente, vamos falar mais certo. Mais velhas não, porque fica feio, porque não existe crente, mulher, na presença do Senhor, velha, não existe. A Bíblia fala que todas são jovens, porque a alma não envelhece. Então, quando a gente está no espírito e em verdade, o que acontece? Nós resplandece. Não existe. Tem muitos jovens que hoje está mais acabado que muitas pessoas já de uma certa idade. A gente vê, Eu tenho um exemplo na minha casa, Eu vejo um esforço de uma pessoa de uma certa idade que o mais jovem não consegue acompanhar. E assim eu creio também na tua casa, eu sei disso. Então a Bíblia fala que ia acontecer isso, nos últimos dias. Nos últimos dias ia acontecer isso. E isso ia entristecer muito o coração de Deus. Por quê? Porque não foi isso que Deus criou. Se a gente pegar em Coríntios, capítulo 11, a Bíblia fala que Deus coloca ali uma hierarquia. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e a mulher leva-se o véu para que os anjos não a cobiçam. Mas porque os anjos não podiam cobiçar a mulher, porque a mulher não foi feita para os anjos, a mulher foi feita para os homens. Então Deus, no princípio, irmãos, o diabo, ele já invejou, ele invejou aquilo que Deus criou. E Deus fez tudo certo, mas Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deu no princípio. Então nós pegamos esse versículo aqui e a gente meditamos e pensamos: mas Senhor, é o que está acontecendo? Se você ir um pouquinho mais para frente, se você abrir Jeremias, capítulo 44, olha o que fala também Jeremias, no versículo 44. Lá no capítulo 44, versículo, partir do 8, olha o que fala a palavra: por que irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós mesmos vos elimineis e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio em todas as ações da terra. Esquecestes já as maldades de vossos pais, a maldade dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, maldade
maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ó, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje. Não pegueram, não andaram na minha lei, nem no meu estatuto, que pus diante de vós e diante de nossos pais. Então, você vê, irmãos, havia um hábito aqui, nesse tempo, de fazer um sacrifício à rainha do céu. A rainha do céu. E essa rainha do céu hoje representa quem? A rainha de Ana. E quem que é a rainha de Ana, pastor? É a que está lá em Efésios, com Paulo. Ele sobe para orar, né? Ele estava na praça, pregando a palavra. E ali ele começou a falar, né, a respeito da idolatria daquele lugar. A idolatria daquele lugar que era muito grande. E aí tinha um altar chamado Deus Desconhecido. Então, Paulo fala: é esse Deus que vocês têm que adorar, né? Porque o nosso Deus, ele é Espírito. Ele não é feito de imagem, não é feito de pau, de madeira, de gesso, nada. E havia ali então, né, uma idolatria sobre essa rainha de Ana, que não só os efésios adoravam, mas como toda a Ásia e todo o mundo, né? E todo o mundo. Então nós sabemos que o mundo todo, ele adora essa rainha do céu. Tanto que a Bíblia fala aqui em Jeremias capítulo 7, versículo 15, se você voltar um pouquinho, a palavra de Deus vai falar a respeito dessa rainha. Então ali naquele lugar, havia uma idolatria muito grande, e se fazia uma festa. 7, a partir do versículo 16, ó. Tu, pois, não intercede por esse povo, e nem levante por ele clamor, por oração. Olha o que Deus fala com o profeta Jeremias: nem me importunes, porque eu não te ouvi. Acaso não vês tu o que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Você viu lá que está em 44? Então as mulheres estão fazendo isso nas ruas de Judá e na cidade de Jerusalém. Acaso não vês tu o que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Então, a ira de Deus foi levantada por causa disso. Então, tinha um processo. E o que nós estamos vendo hoje, irmãos? Né? Infelizmente, esse domínio muito grande, das mulheres sobre os homens. E não era para ser assim. Você é mulher, está aqui, você sabe disso. Quem não quer ser cuidado? Né? Jesus veio para cuidar de quem? Da noiva. A igreja se representa, né, a noiva de Cristo. Cristo representa o noivo que cuida da noiva, né? E assim é a vida, irmão. Não adianta a gente querer sair da realidade, né? A realidade é essa que está escrito na palavra. A Bíblia fala que Deus tirou da costela do homem, a mulher, e falou para ela ser uma mulher o quê? Idônea. Uma mulher para andar ao lado dele, nem na frente nem lá atrás. Não é isso que está escrito na palavra? A Bíblia também fala em Gênesis 1 que Deus, nós façamos o homem e a mulher, né? O homem e a mulher. Deus não falou assim, nós façamos o homem a nossa imagem, não. Ele falou, façamos o homem e a mulher. Não tem diferença. Só no versículo 2, no capítulo 2, a Bíblia fala que Deus coloca ali então, né, as direções de cada um, o papel de cada um, do homem e da mulher.
né? Então cada um tem o seu papel. O homem tem o papel de ser o provedor da casa, e a mulher tem o papel de quê? De ser a mulher sábia, mulher dona, auxiliadora, né? Que ajuda. E está se acabando isso. Você viu lá que nós lemos Isaías que nos últimos dias ia acontecer isso. Naqueles dias, né? 7 mulheres, ó, ia para um homem, ia só para ter o sobrenome dele, só para dizer que teve um homem. E está acontecendo. As mulheres que querem gerar um filho, mas não quer ter marido, infelizmente, né? Muitas mulheres acontecendo isso. E a Bíblia então fala aqui que houve essa festa aqui em Jerusalém, na cidade de Judá, e se oferecia, né, libações a essa rainha dos céus. E a Bíblia então fala que Deus se ira, né, por causa disso. Deus se ira. E se você voltar no versículo 44, Deus se irou, Deus pregou até o versículo, Jeremias pregou a respeito dessa mensagem até o versículo 43, 44. E olha que o povo fala do profeta Jeremias. Ó, no versículo 15 fala assim, ó, então responderam a Jeremias. Então, Jeremias pregou, por isso que a Bíblia fala que Jeremias é o chorão da Bíblia. Ele chorou, ele chorava muito, porque ele via isso e sabia que Deus ia agir, porque Deus ele não aceita. A idolatria, ela, sabe, corrói Deus fica irado. E a Bíblia fala aqui no versículo 15, então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres, olha isso, então os homens sendo dominados pelas mulheres, olha aqui, ó. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em pactos, dizendo, ó, quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Olha o que elas falaram. Nós não vamos obedecer, nós vamos continuar queimando incenso à rainha do céu. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações como nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Aí, olha o que a palavra de Deus fala, olha por que eles falaram que não ia parar, né? Olha por que as mulheres falaram que não ia parar de queimar incenso no céu. Ó, a Bíblia fala aqui, ó, tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não vimos mal algum. Então, quando elas faziam isso, não faltava pão, elas prosperavam. Por que prosperavam? Porque não havia conflito, porque o diabo, né, não deixava faltar, porque você sabe quem serve as trevas, o diabo também cuida. Como Deus cuida da igreja, o diabo também cuida deles. Viu? O diabo também cuida. E a Bíblia fala então que, ó, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então, quando elas ouviram o que Jeremias falou, elas pararam
Então, o que aconteceu? Tiveram falta de tudo, porque o diabo parou de servir. O diabo parou de servir. E aí, ó, no versículo 19, ó, quando queimava incenso a rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso, olha o que elas falaram, lhe fizemos bolo que a retratava e lhe oferecemos libações sem os nossos maridos? Por que elas falaram isso? Porque quando elas começaram a abrir os olhos e começaram a parar de fazer esse tipo de oferta ao diabo, que era libações da rainha do céu, então começou a vir a luz, tudo o que estava acontecendo. Enquanto elas estavam sendo enganadas, os maridos traíam, faziam errado e não acontecia nada, porque nada vinha para a luz. E é assim na nossa vida, irmão. Quando você vem para a igreja, começa a acontecer tudo. É isso? Deus começa a revelar o que está acontecendo na tua casa, na tua família, no seu relacionamento com o teu marido. E aí muitas vezes a divisão, a separação. Por quê? Porque você já não aceita mais. Mas aqui, essas mulheres aqui, elas queriam continuar me engano. Por quê? Porque não faltava nada. É o que está acontecendo com nós. Tem muitas mulheres sendo traídas, mas não tem coragem de largar o marido, porque o marido sustenta elas. Elas têm medo de enfrentar a realidade, né? Então, está gerando essa questão no mundo. Então é melhor ficar só, né? Ficar só porque eu não preciso, né? Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. E a Bíblia então fala que essa idolatria estava sobre a rainha do céu. E nós sabemos que o dia da mãe, o dia das mães, então também é comemorado esse dia. Dia de quem? Da deusa deste mundo. Não é a nossa deusa. Porque em Timóteo tem uma mensagem muito gloriosa aqui que fala, você abrir lá em Timóteo, olha o que fala a palavra. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então não adianta, irmãos, a pessoa clamar, né, a pedir para interceder, porque não tem como, né? A rainha do céu não tem como interceder pelas almas. Não tem. Então está aqui, ó. Porquanto é um só Deus e um só mediador. Mediar, rogar, interceder, é a mesma coisa. Então nós vemos o mundo aí rogar por nós, pecadores, agora, todo mundo é. Então não somos nós, irmãos, é a Bíblia. Somos nós, que somos crentes, que somos servos do Senhor, que, né, falamos muitas vezes demais. Não, é o que está escrito na palavra. Não tem como fugir da realidade, né? Não tem como fugir da realidade da palavra. E assim, irmãos, aconteceu e está acontecendo, né? E vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque vocês que têm filhas, maridos que estão aqui, né? Se posiciona, mulher, se posiciona, ensina os filhos, ensina as filhas como que deve ser, porque é bíblico, né? Está esse pensamento aí no mundo, e não pode ser assim dentro do Senhor, porque Deus fez tudo certo, né?
assim também está acontecendo, irmãos, no meio da igreja, né? O noivo, mas a noiva está meio que perdida. E se você pegar a tua palavra, tua Bíblia, e abrir em Coríntios, capítulo 12, versículo 13, olha o que fala a palavra de Deus. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. 12, 13, não, 1 Coríntios. Pois em um só Espírito, ó, presta atenção nesse versículo, presta atenção nesse texto, chega na tua casa, lê com carinho, lê, né, busca entendimento, a gente poder entender, porque hoje muitos falam assim, ninguém confessa Cristo se não for convencido pelo Espírito Santo, né? Amém. Só que temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque tem igrejas batizando e falando que a pessoa já foi batizada pelo Espírito Santo. Não é isso que fala a palavra. Porque se você prestar atenção nesse versículo, ó, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, quando Joel profetizou lá que seria derramado sobre toda a terra o Espírito Santo, aqui, ó, é a confirmação. Por quê? Está escrito. Então todos foram chamados, todos. Deus não fez acepção de pessoas. Jesus veio para todos. Todos têm o direito hoje de ser salvos. Todos. Está aqui, ó, gregos, judeus, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, veio para todos. Então, quando Joel profetizou que os velhos teriam visões, né? E aí foi, então, está escrito lá e está escrito aqui, né? Só que a Bíblia também fala, em Marcos capítulo 16, olha, pega. Marcos 16, versículo, a partir do 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que já tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então você vê que Deus manda, Jesus manda os apóstolos e pregar a palavra a toda criatura. Mas toda criatura, lá no versículo 12, lá de Mateus, capítulo 13, fala que foi dado a beber um só Espírito, né? Então, aí a Bíblia fala assim, ó, quem crer e for batizado será. Então, irmãos, quem porém não crer será condenado. Então,
está fora do corpo de Cristo, está onde, irmãos? Está salvo ou está condenado? É bíblico, está aí. Não somos nós que estamos falando. Mas todos, irmãos. Hoje o Espírito Santo veio para todos. Né? Mas e o batismo do Espírito Santo? É outro etapa da nossa vida. Né? É outro etapa. Então nós temos que o quê? Primeira coisa, todos nós recebemos de um só Espírito. Tá? Todos. Então falar que hoje no mundo ninguém tem a Deus, né? Irmãos, na cadeia, lá, a única coisa que eles respeitam é o quê? A palavra de Deus. Né? Um assassino, um estuprador, vamos além, né? Respeita a palavra. Lá eles têm que respeitar, é a única coisa que eles respeitam na cadeia, é a palavra de Deus. Lá, se a pessoa realmente se converter, eles deixam a pessoa queimada. Ela fica lá. Quando é do comando, eles só aceitam, eles saem do comando se você se converter ao evangelho. Sim. Caso contrário, você morre. Então, irmãos, não tem, a palavra de Deus, ela é bem clara. Se você pegar esse diz, quem crer e for batizado. Então, todos já receberam do Espírito um só corpo. Todos. Lá em Jeremias já falou, gregos, judeus, escravos, livres. Então a pessoa tem que entender. É até meio que polêmico falar isso, mas né, nós no estudo bíblico lá na igreja, os pastores, nós chegamos a uma conclusão que então existem 3 batismos. Existe esse batismo que vem para todos. Todos têm o direito de ser salvos hoje, ou não tem, irmãos? Jesus veio para todos ou não? Jesus não veio, né? Jesus veio para todos. A Bíblia fala assim, que primeiro ele veio para os judeus, está escrito na palavra. Só que os seus não o receberam. E o que aconteceu? Ele deu o direito de todos serem salvos. Por isso que falou aqui, judeus, colocou até os judeus, mas ele também tem o direito de ser salvos. Gregos, livres, escravos. Então, irmãos, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, você vê que é uma sequência. Por isso que a Santa Ceia do Senhor, ela é servida para a igreja, só para aquela pessoa que já foi batizada. Mas precisa ser batizado no Espírito Santo? Não. Claro que você tem que buscar. Isso aí é individual, é uma experiência entre você e Deus. Quem já teve experiência com Deus aqui? Tem pessoa que nunca teve uma experiência com Deus aí, mas vai ter, porque Deus é fiel. Né? Deus é fiel. Então, a Bíblia Sagrada, ela está falando bem claro aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Porque então, irmãos, a gente abre o parente aí, e muitos falam assim, mas quem é chamado, né, é salvo. E Judas, ele foi chamado? Foi chamado. Jesus chamou os 12 apóstolos, ele fazia parte dos 12 apóstolos. E ele não foi condenado? Ele foi condenado. Então aí tem que parar, irmãos. Eu estou ouvindo muito isso, as pessoas falam, mas está escrito na palavra, salvo uma vez, salvo para sempre. Mas presta atenção. A Bíblia fala que quando nós chegarmos no céu, o que vai estar acontecendo lá? Vai estar tendo culto. Nós vamos chegar na hora da Santa Ceia. Vocês entenderam? Então, lá no céu a igreja já existe. Lá no céu. O culto está acontecendo. Deus só vai tirar nós daqui e levar para nós continuar lá. Vocês sabiam disso? A Bíblia Sagrada fala que quando nós chegarmos lá, eles vão estar falando assim, ó, santo, 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 santo.
Não é isso? O culto está acontecendo lá. Porque a Bíblia fala que Jesus falou que, ó, eu vou preparar-vos. Mas a Bíblia não fala que já está tudo preparado? Se for preciso, eu faço mais casa lá para vocês. Então, está acontecendo lá, irmãos. A única coisa que vai acontecer é que devemos ser tirados daqui. Só isso. Os mortos estarão primeiro, os vivos serão arrebatados, encontrarão os ares com Cristo, e Cristo vai nos levar para o quê? Para essa festa que já está tudo preparado. Então está acontecendo lá. A Bíblia fala que nós vamos chegar lá, nós vamos cear lá com Cristo. Então tem um processo. Tem um processo. E esse processo tem que ser respeitado, porque a palavra de Deus ela é bem clara. Primeiro, o Espírito Santo veio para todos. É o que está escrito em Joel. A Bíblia fala que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre todos. Todos. Segundo, Jesus Cristo veio e falou: aquele que crer e for batizado será salvo, porque você creu. E a Bíblia Sagrada fala então que depois, né, de você ser batizado, então você fica o quê? Em Jerusalém. E aonde a Bíblia fala que é Jerusalém na palavra? Aqui na igreja. Fica na igreja, porque a qualquer momento você vai ser revestido do quê? De poder. De poder. Porque muitas vezes você fala: não, por que eu não consigo vencer essa luta? Porque está faltando o poder da corrida. Porque é promessa de Deus. Nós só vamos vencer o diabo através do poder de Deus, o poder de Cristo. E nós vamos vencer, irmãos. E você quer ver, né? Pega o exemplo de Davi. Davi, como derrubou um gigante, né? Ele foi em nome do Senhor. Mas além de derrubar, o que ele fez? Ele só derrubou e mais nada? A Bíblia fala que ele pegou a espada e fez o quê? Derrubou a cabeça. Então você sabe por que muitas vezes nós estamos sendo vencidos? Porque ela não arranca a cabeça. Nós temos que aprender a arrancar a cabeça do diabo, do demônio que tem nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Ele cai, mas ele quer se levantar. E nós temos que ter essa autoridade de Cristo para arrancar a cabeça desse demônio. Mas para nós arrancar a cabeça, nós temos que estar em comunhão. Nós temos que estar em conformidade à palavra de Deus. Igreja, nós temos que estar em comunhão. Do quê? No corpo de Cristo. Para nós estar em comunhão no corpo de Cristo, nós temos que fazer parte do quê? Da santa ceia do Senhor. Então, ó, você não sai dessa noite, deste lugar, sem voltar à comunhão com Cristo, sem voltar com o corpo de Cristo. Não sai. Não sai porque lá fora o inimigo está esperando. Ele está te esperando. Por quê? Porque é bíblico, irmão. Aquele que não fazer parte do corpo de sangue de Cristo não herdará o reino de Deus. Jesus falou isso para Nicodemos. Não falou? Falou. Quer ver? João, abre lá. João. Ó, havia entre os fariseus, João capítulo 3, um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Não era qualquer um não, irmãos. Nicodemos era um dos principais, porque tinha muitos príncipes e ele fazia parte desses principados. E a Bíblia fala assim, ó: um dos principais judeus, este de noite foi ter com Jesus, e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre em Israel, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, se Deus não estiver com você, você não vai conseguir também, porque Jesus, ele era um homem como nós, 100% Deus, 100% homem. Então Deus tem que estar conosco para nós fazer essa obra. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, ó, que se alguém
não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se a pessoa não nascer, se ela não for batizada, ela não pode ver o reino de Deus, irmão. Não adianta a pessoa falar assim, não, mas não precisa. Precisa porque está escrito, é uma hierarquia de Deus. Ó, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então você tem que nascer. Você tem que nascer da água e do Espírito. E a Bíblia fala aqui, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, não tem como. Se a pessoa não nascer da água, você vê, e a Bíblia Sagrada fala que existe um batismo nas águas, e depois há um batismo no Espírito Santo. Então é uma confirmação que você está dando para Deus que você realmente, aceitou, o Espírito dele, porque você confessou, que Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor da tua vida, você está em obediência, conforme a palavra de Deus. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, não tem jeito. Quem não estiver fazendo parte do corpo do sangue de Cristo não herdará o reino de Deus. Não vai ver o reino de Deus. Isso é do céu. E o que nós estamos vendo nesses últimos dias, essa heresia, de igrejas falando que não precisa, salva uma vez, salva para sempre. Não é isso, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Judas Iscariote foi o escolhido de Jesus Cristo. Não foi escolhido por Pedro, por João, por Tiago, por Filipe. Não, ele foi escolhido por Jesus. E por causa do pecado, gerou a morte. Então hoje você está aqui na casa do Senhor e você vai tomar a Santa Ceia do Senhor. Então pensa, medita, reflete, que você tem que fazer parte desse corpo. Porque não tem como você ter comunhão com a igreja se você não estiver aqui. E nós levamos isso muito sério. A nossa igreja aqui leva isso muito, muito sério. Isso aqui, vamos consagrar e vai virar o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque está escrito na Bíblia Sagrada. Está escrito. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. E 1 Coríntios 7:21, olha o que fala a palavra de Deus. Foste chamado, sendo escravo. Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Aproveita. Você pode se tornar livre nessa noite. Você pode tomar uma decisão no teu coração se tornar livre. Porque você só não faz parte da Santa Ceia do Senhor porque você está escravo em alguma coisa. Você pode se tornar livre. A força chamado sendo escravo. Você foi chamado. Não te preocupes com isso. Mas se ainda pode se tornar livres, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado do Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Você foi chamado, você não está aqui, Aquele que está em comunhão com Cristo hoje, está na igreja, foi chamado. Mesmo sendo escravo, mas porque
Porque o que foi chamado do Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, não vos tornei escravo de homens. Viu? Não seja escravo de homens, não. Seja escravo de Cristo. Viu? Vem para a igreja, não olha para homem, não. Porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Porque a Bíblia Sagrada fala que maldito é o homem que confia no homem, que faz do teu braço a tua força e aparta o teu coração do Senhor. Então, vai para a igreja do Senhor Jesus Cristo, não olha para homem, não, olha para a palavra. Viu? Não fica olhando, não, porque é o que está acontecendo hoje. Muitos falam, eu vou para a igreja porque. Não, vai para a igreja, ora pelo irmão, ora pelo irmão. Coloca o joelho, cama pela vida dele. Não julga não condena não. Porque a Bíblia fala que à medida que você julga, você também será julgado. Então, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Você foi chamado. Eu luto pela salvação. Eu fico na presença do Senhor. Eu quero que você fique de pé. E nós vamos orar. E vamos consagrar o suco da uva, que é o moço. Nós vamos consagrar o pão. Irmãos, não fique fora da salvação. É isso que vai te fortalecer, viu? É isso que vai te dar força. É o sangue do Senhor Jesus. Porque o sangue do Senhor Jesus vem para nos purificar de todos os nossos pecados. Então, amém? Hoje você está tendo essa oportunidade. Você está na casa de Deus. Deus te abençoe.